Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a esta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Hoje a igreja celebra São Jerônimo e Santa Josefina Baquita. E você que nos acompanha através do Spotify, venha fazer parte também do nosso canal do YouTube. É só procurar por Peregrinos do Rossio, se inscrever e acompanhar também os vídeos. Em breve, vamos inaugurar uma nova playlist sobre a vida cristã e seu desenvolvimento, desde o batismo. Participe! E a frase de hoje é de Santo Agostinho e diz o seguinte: toda corrupção leva o homem à própria destruição. Pecar é desmoronar o próprio ser e caminhar para o nada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala das tradições religiosas da época e dos fariseus que ensinavam essas tradições ao povo. Por exemplo, comer sem lavar as mãos. Isso porque uma coisa é a higiene e outra coisa é a questão ritual, tradicional. Neste caso, não lavar as mãos é, na verdade, uma transgressão das regras. Muitas dessas tradições foram desvinculadas da vida e perderam seu sentido. Mas mesmo assim, eram tradições preservadas e ensinadas, seja por medo ou superstição. O Evangelho apresenta algumas instruções de Jesus a respeito dessas tradições. E aí os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém observaram como os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras.
E aqui estão 3 pontos que merecem ser mencionados. Primeiro, os escribas eram de Jerusalém, da capital. Significa que eles vieram somente para observar e verificar os passos de Jesus. Segundo, os discípulos não lavaram as mãos antes de comer. Significa que o fato de estarem com Jesus os impulsionou a ter a coragem de transgredir as regras que a tradição impunha às pessoas, mas que não faziam mais sentido na vida. Terceiro, o fato de lavar as mãos, que ainda hoje continua a ser um importante padrão de higiene e saúde, assumiu para eles um significado religioso que serviu muitas vezes para controlar e discriminar as pessoas. A tradição dos antigos transmitia as normas que deveriam ser observadas pelo povo para ter a pureza exigida pela lei, e muitas vezes se passava por cima dos próprios mandamentos. O cumprimento da lei era um assunto muito sério para as pessoas daquela época. Eles pensavam que uma pessoa impura não poderia receber a bênção prometida por Deus a Abraão. As regras da pureza foram ensinadas para abrir o caminho para Deus, a fonte da paz. Na realidade, em vez de ser fonte de paz, as regras constituíam uma prisão, uma escravidão. Para os pobres era praticamente impossível observar as centenas de regras, tradições, leis. Por isso eram considerados ignorantes e amaldiçoados que não conheciam a lei. Os escribas e fariseus perguntam então a Jesus: por que seus discípulos não se comportam conforme a tradição dos antigos e comem pão com as mãos impuras? Na verdade, eles criticam Jesus por permitir que seus discípulos transgredissem os padrões da pureza. Os fariseus formavam uma espécie de irmandade, cuja principal preocupação era observar todas as leis da pureza. Os escribas eram responsáveis pela doutrina. Eles ensinavam as leis relativas à observância desta pureza. Jesus critica a incoerência dos fariseus. Ele responde citando Isaías: este povo se aproxima de mim apenas com palavras, enquanto seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29. Ao insistir nas normas de pureza, os fariseus esvaziam do seu conteúdo os mandamentos da lei de Deus. Jesus cita um exemplo concreto. Eles diziam: a pessoa que oferece seus bens ao templo não pode usar esses bens para ajudar os mais necessitados. Assim, em nome da tradição, esvaziaram o 4º mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Essas pessoas parecem ser muito observadoras, mas são observadoras apenas do lado de fora. Em seus corações, eles ficam longe e muito longe de Deus. A santa que vamos falar hoje, ela é padroeira das vítimas do tráfico, Santa Josefina Bakhita. Ela nasceu no Sudão, África, em 1869. Seu nome significa afortunada. Esta flor africana conheceu as humilhações, os sofrimentos físicos e morais da escravidão, sendo vendida e comprada várias vezes. Na capital do Sudão, Bakhita foi finalmente comprada por um cônsul italiano que depois a levou consigo para a Itália. Neste país, tornou-se babá da filha de um casal italiano. Devido à necessidade de mudanças, a jovem negra foi direcionada para um mosteiro da congregação de Santa Madalena de Canossa. Era 1890 e ela tinha 21 anos quando foi batizada, recebendo o nome de Josefina. Bakhita resolveu tornar-se irmã canossiana. Por mais de 50 anos, esta humilde filha da caridade se dedicou às diversas ocupações da congregação, sendo chamada por todos de Irmã Morena. Ela foi cozinheira, responsável do guarda-roupa, bordadeira, sacristã, porteira. As irmãs a estimavam pela generosidade, bondade e pelo seu profundo desejo de tornar Jesus conhecido. A sua humildade, a sua simplicidade, o seu constante sorriso conquistaram o coração de toda a população. Com a idade,
chegou a doença longa e dolorosa. Na agonia reviveu os terríveis anos da escravidão. Irmã Josefina Baquita faleceu no dia 8 de fevereiro de 1947. E se você procurar, você vai encontrar o filme, que, por sinal, é uma beleza, é muito bonito e significativo. Ó Santa Josefina Baquita, que desde menina foste enriquecida por Deus com tantos dons, e a Ele correspondeste com todo o amor, olha por nós. Intercede junto ao Senhor para que cresçamos no seu amor e no amor a todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de raça, de cor, de situação social. Que pratiquemos sempre, como tu, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da obediência. Amém. Por intercessão de Santa Baquita, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Um bom dia.